Hello, how are you today? Today we have a lesson about the simple present. Então, uma lição sobre o tempo presente, simple present, e nós vamos ver quando que nós vamos usar o do, you, does, ou o verbo to be para fazer as perguntas. Nas negativas, o don't, you, doesn't, ou o verbo to be na negativa. Vamos dar uma olhadinha primeiro. Quando que a gente sabe que o tempo está no presente? Bom, essa pergunta parece relativamente fácil, né? Mas se a gente for parar para pensar quais são as frases ou as orações que a gente utiliza no tempo presente, não fica tão claro assim quando a gente vai falar uma segunda língua. Naturalmente, no português tudo bem, mas mesmo assim a gente pode pensar que a gente fala muito no passado, contando histórias, o que aconteceu, falamos muito no futuro, contando os nossos planos, e o presente, às vezes, a gente esquece de viver o presente, não é verdade? Então, a gente vai lembrar que a gente usa o presente para falar de hábitos, rotinas, verdades universais, fatos, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, quando que a gente utiliza o verbo to be e quando que a gente utiliza os auxiliares do ou does, tá bom? Então, primeiramente, o que é o simple present, né? Então, a gente vai formar o simple present com a forma básica do verbo, ou seja, o verbo principal que a gente tem, tá? No entanto, né, esse acordo aí do verbo com os sujeitos vai depender, por exemplo, quando a gente está falando dos verbos de ação, quais são os sujeitos? Então, quando a gente tiver o he, o she e o it, nós vamos, olha aqui, nós vamos ter que acrescentar um S no verbo. Por quê? Esse S faz parte da conjugação, ele não é um plural, tá? Então, faz parte da conjugação da língua inglesa no presente, nas frases afirmativas e ações e verbos de ação, como work, drive, read, eat, drink. Esses verbos são verbos de ação. O que não são os verbos de ação? O verbo to be. Por exemplo, o verbo to be é o ser e estar. Então, nós vamos utilizar com adjetivos, com advérbios. Então, por exemplo, estou feliz, estou triste, ocupado, ocupada. Então, você vai perceber que o verbo to be não vai ser utilizado nesse momento aqui no simple present misturado com o verbo de ação. Senão fica eu estou, gosto, ou ela está, trabalha. Não dá para misturar os dois, tá? Então, a gente vai ter primeiro os verbos de ação e o verbo to be tem suas regrinhas próprias, tá? Cada um no seu canto aí, pra gente diferenciar os dois de quando usa um e quando usa o outro, alright? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, quando a gente tem o verbo de ação. Por exemplo, gostar é ação. Então, I like music. He likes music. Então, sempre que eu tiver na afirmativa, terceira pessoa do singular, eu acrescento esse S no verbo, ok? Agora aqui com o verbo to be, eu tenho happy, né? Então, I am happy. I am happy. Eu sou feliz. Ou eu estou feliz, porque o verbo to be pode ser estar. Então, quando você conjuga o verbo to be, ele pode ir para am, are ou is, de acordo com o sujeito. Isso no tempo presente, alright? Então, olha só. You are happy. You are happy. Não existe you is happy, tá? You are, mesmo you are do plural, como you are do singular, a gente sempre vai usar o you are. Mas teacher, é igual? É igual. Então, eu não tenho como saber vocês são felizes, vocês estão felizes, ou você é feliz, você está feliz. A gente vai saber pelo contexto, ok? Da conversa vai dar para saber pelo contexto apenas, alright? She is happy. Então, she is happy, ela está feliz, ela é feliz. Aqui temos com o verbo to be. Bom, aqui também, ó. The car is blue. Aqui eu tenho singular, o carro é azul. The cars are blue. Aqui eu tenho como saber, né? Que tá no plural. The cars are blue. Os carros são azuis, né? Bom, quando a gente vai fazer a negativa, né?
tanto dos verbos de ação como do verbo to be, você vai usar o auxiliar. No caso do verbo to be, o próprio verbo to be é o auxiliar. Ele que faz a negativa, ele que faz a pergunta. Mas vamos ver na negativa primeiro, tá? No caso dos verbos de ação, quem faz a negativa é o auxiliar don't e o auxiliar doesn't, tá bom? De novo, para he, she, it, vamos ter que utilizar na negativa o auxiliar doesn't, que quer dizer não alguma coisa. Então, numa frase, eu não posso colocar she not like. Não tá certo. Eu preciso do auxiliar para mostrar que essa frase é negativa. Então, she doesn't like music, por exemplo, né? No caso do he, do she, do it, eu vou usar o doesn't. E nas outras pessoas? I, you, they, we, nós vamos usar o don't. Então, I don't like music. I don't like music. You don't like music. Então, nesse caso, a gente utiliza o don't, ok? No caso do verbo to be, é só colocar o not junto com o verbo to be. Então, vamos dizer assim, I am not your friend, por exemplo. Or she isn't your friend. He isn't your friend. We aren't your friends. Então, o negativo do to be fica isn't, aren't ou am not. I'm not, ok? Para os de ação, don't e doesn't, e para o verbo to be, isn't, aren't e am not, ok? Bom, quando a gente vai ter que fazer as questões, para as questões, tanto do verbo to be como dos verbos de ação, nós vamos utilizar os auxiliares à frente. Então, vamos supor, se eu digo assim, uma afirmativa, she is happy. A única coisa que eu tenho que fazer no caso do verbo to be é jogar o verbo to be para frente do sujeito. Is she happy? Are you happy? Are they happy? Ok? Esse é o pessoal do to be. Agora, como é que a gente fala isso com o pessoal dos verbos de ação? Vamos utilizar os auxiliares para mostrar que é uma questão. Então, nós vamos usar o do, no caso do you, I, né? Então, do you speak English? Do they speak English? Só que o he, o she e o it, eu não vou usar o do, eu vou usar o does. Does he speak English? Does she speak English? E perceba que nesse caso o verbo não vai com S, ok? Does she speak English? Fica a pergunta. She speaks English? Fica a afirmativa. E a negativa, she doesn't speak English. Então, o S só vai na afirmativa, alright? Vamos dar uma olhadinha aqui mais em alguns exemplos aqui, olha só. She is tired. Então, aqui nós estamos falando de um verbo to be, né? Eu estou utilizando a palavra, o adjetivo aqui, tired, que quer dizer cansada. She is tired. Se eu fosse fazer uma pergunta, eu falaria, is she tired? Is she tired? Ou uma negativa, she isn't tired, ok? They are worried. Are they worried? They aren't worried. Então, essas são as três formas que a gente utiliza com o verbo to be. No caso do verbo de ação, dá uma olhadinha aqui, nós temos uma negativa. He doesn't like apples. Estou usando doesn't porque estamos aqui com he, né? He doesn't like apples. Ele não gosta de maçãs. I don't play the piano. Eu não toco piano. Então, para eu fazer uma pergunta do he doesn't like apples, eu vou usar o verbo auxiliar na frente. Does he like apples? Does he like apples? Ok? E se fosse uma afirmativa, he likes. O S aí, não esquecer, na afirmativa. He likes apples, tá? Lembrando sempre que na afirmativa temos que colocar o S no presente nas terceiras pessoas do singular. He, she, it. Do you play the piano? Do you play the piano? Como é que fica na afirmativa, então? Afirmativa não coloca auxiliar nenhum. I play the piano. Só isso, simples assim.
I play the piano, you play the piano, she plays the piano. Então, só no he, she, it que vai o S na afirmativa, ok? Mas aqui alguns casos, né? He is happy, the earth isn't flat, when does he wake up, does he exercise every day, is the restaurant near here? Então, no caso do o restaurante perto daqui, em português nós falamos que o restaurante fica perto daqui, o restaurante está perto daqui. No caso do inglês, a gente só vai usar o verbo to be. Eles não utilizam esse verbo ficar para localização, ok? Então, se o restaurante fica, nós vamos dizer the restaurant is near here, alright? Fazendo a pergunta, então, jogo o is lá para frente do sujeito. Is the restaurant near here? Alright? E negativa, the restaurant isn't near here. Alright? Uma exceçãozinha aqui na próxima. Who lives next door to you? Bom, teacher, você não falou que o lives é só na afirmativa? Sim, o lives é só na afirmativa. O S é só na afirmativa. Só que nós temos aqui uma pergunta que eu quero saber o sujeito. Eu não tenho o sujeito dessa... Eu não tenho a resposta, eu não sei quem é o sujeito. Então, quem mora aqui do lado, né? Da porta ao lado, quem mora aqui? Perto de você, next to you, né? Então, como eu não tenho o sujeito, eu não posso usar o auxiliar. E se eu não posso usar o auxiliar do, does, eu vou ter que utilizar aqui o verbo com S na terceira pessoa, quem mora, tá? É você que mora? Ele que mora? Então, eu vou utilizar direto o verbo como se estivesse na afirmativa. Então, eu coloco o who e aí faz a questão quem. Ah, mas é sempre que tem o who que eu vou utilizar assim? Não. Eu posso ter uma pergunta com o who e utilizar o do ou o does. Por exemplo, who do you think who do you think is a good person? Quem que você acha que é uma pessoa legal? Who do you think? Eu tenho do you, quem você acha, né? Ou who does she think is here? Quem você acha que está aqui? Então, quando eu tiver um sujeito, eu preciso usar no presente o do e o does e o sujeito. Se eu não tenho esse sujeito, então eu vou usar o who com o verbo aí diretamente com o S, vou usar na terceira pessoa, alright? Vamos ver aqui então quando as utilizações do simple present. Então eu vou dizer de algo que é verdade no presente. Por exemplo, você vai falar da sua profissão. I am a teacher, I'm an accountant, I'm a dentist, she's a nurse. Então eu estou utilizando aí o verbo no presente. Estou falando sobre a minha profissão, eu sou, né? Eu vou dizer também, eu vou utilizar para dizer sobre coisas que são sempre verdade, ou seja, verdades universais. Nesse caso aqui, the earth orbits the sun. Então, a Terra orbita, né, o Sol. Então, ela gira em torno do Sol. Então, ela não girou, não girará, ela gira, ok? Presente, simples. Vamos falar também, vamos utilizar o presente para falar de coisas repetidas na nossa rotina. Então, os nossos hábitos, né? De coisas que a gente faz sempre. Então, no caso, he brushes his teeth every day. Então, ele escova os dentes dele, né? Todo dia. Talk about events in the near future. Bom, a gente pode usar o presente para falar do futuro? Sim, podemos. Falamos isso no português também. Por exemplo, o filme começa às 9. A gente não fala, vai começar, posso até falar, mas quando eu tenho esses eventos assim com horários, que tem um horário fixo, eu posso utilizar o presente simples para dizer desse futuro. Mas olha só, são... tempos aqui que o futuro seja bem próximo, tá? Então a gente fala de near future. Então quando a gente vai falar algum cronograma com horário, com data, eu posso utilizar presente para falar de um cronograma futuro, ok? The movie starts at night. Por que eu usei o S aí? The movie é it, né?
O start é o verbo, então preciso colocar it starts. The movie starts at 9. Se eu fosse fazer uma pergunta, eu utilizaria what time does the movie start? Sem o S. O does já tá lá com o S. What time does the movie start? Se eu fosse utilizar a negativa, it doesn't start at 9. Então também não utilizo essa porque eu tô usando doesn't, né? Então quando os auxiliares ali estão fazendo o papel deles, does ou doesn't, não vai o S. O S só vai quando não tem auxiliar, ou seja, na afirmativa, alright? E os advérbios de frequência também auxiliam aí para mostrar que é uma rotina, por exemplo, sempre, às vezes, geralmente, nunca. Então, sempre que você usa aí os advérbios de frequência, você vai estar falando no simple present, né? No caso aqui, she sometimes plays basketball. Então, às vezes, ela joga basquetebol. Então, a gente tem aí plays, né? Sometimes plays. She sometimes plays. Se fosse I sometimes play basketball. Só no he, she, it, alright? Então, eu gostaria agora de deixar algumas perguntas aqui. Se vocês quiserem, por favor, responda aí nos comentários para treinar um pouquinho, tá bom? E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos, ok? So let's take a look at these questions here. Vamos dar uma olhadinha nessas questões. What do you do to get rid of stress? Então, o que você faz para se livrar? Get rid quer dizer se livrar do estresse. Então, what do you do? O que você faz? O do aqui é o verbo fazer e o primeiro do é só o auxiliar, não tem tradução nenhuma. Só tá ali de muleta para o verbo fazer pergunta, ok? What do you eat or drink when it is really hot outside? Então, o que você come ou bebe quando está realmente calor lá fora? What TV shows do you watch regularly? Então, quais os programas de TV que você assiste regularmente? Where do you usually eat lunch? Onde você geralmente almoça, né? Aqui, eat lunch or have lunch dá no mesmo. Posso usar o verbo eat ou posso usar o verbo have para almoçar, ok? What do you do if you were bored? Então, o que você faz se você estiver entediado? Who do you hang out with most? Hang out quer dizer ficar de boa, assim, só ficar com os amigos ou ficar sozinho, mas sem estar fazendo nada de muito sério, né? Então, quem que você fica mais, com quem você passa a maior parte do seu tempo, tá? Who do you hang out with most? Olha aqui, o who tá com do you, tá? Do you, então nesse caso eu tenho um sujeito, não tá o who sozinho ali sem o sujeito, ok? Então se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe com seus amigos, tá bom? So see you next time, thank you so much, bye bye!